Durante o século XVII, o Brasil colonial era sustentado por um sistema brutal. A economia girava em torno do açúcar, da exploração da terra e, sobretudo, da escravidão africana. Milhares de homens, mulheres e crianças eram forçados a trabalhar sob violência constante, sem direitos, sem identidade, sem futuro. Para muitos, a única alternativa à morte lenta nos engenhos era a fuga. Fugir, porém, significava enfrentar a mata fechada, a fome, animais selvagens e a perseguição armada dos capitães do mato. Ainda assim, milhares tentaram. Alguns morreram no caminho. Outros conseguiram algo ainda mais perigoso: sobreviver livres. É nesse contexto que nasce Palmares, não como um simples refúgio, mas como um projeto de liberdade coletiva. Um lugar onde africanos escravizados, indígenas e até brancos pobres se uniram para construir algo que o sistema colonial dizia ser impossível: uma sociedade negra livre em território brasileiro. O Quilombo dos Palmares se formou na região da Serra da Barriga, área que hoje pertence ao estado de Alagoas. O local era estrategicamente perfeito: mata densa, relevo difícil, trilhas conhecidas apenas pelos habitantes locais. Para os colonizadores era um pesadelo logístico. Para os quilombolas era proteção. Com o passar dos anos, Palmares cresceu. Não era uma única aldeia, mas um conjunto de mocambos espalhados pela serra. Estima-se que, em seu auge, Palmares tenha abrigado entre 15 e 20 mil habitantes. Era maior que muitas vilas coloniais da época. Ali, a liberdade não era improvisada. Havia organização política, produção agrícola, comércio, defesa militar e leis próprias. Palmares não era um esconderijo. Era uma nação. Os habitantes de Palmares recriaram estruturas sociais baseadas em tradições africanas. Plantavam mandioca, milho, feijão, banana e cana-de-açúcar. Criavam animais, fabricavam ferramentas e armas. Produziam excedentes que eram trocados com vilas vizinhas, às vezes de forma pacífica, às vezes por meio de saques estratégicos. A vida em Palmares não era fácil, mas era livre. Crianças nasciam sem correntes. Mulheres não eram propriedade. Homens não eram mercadoria. A cultura africana florescia por meio da música, da religião, da oralidade e da memória ancestral. Para Portugal, aquilo era inaceitável. Palmares representava uma ameaça não apenas econômica, mas simbólica. A existência de uma nação negra livre desafiava toda a lógica da escravidão. Desde o início, Palmares foi atacado. Tropas coloniais, bandeirantes e capitães do mato foram enviados para destruir os mocambos. Muitos ataques falharam. Os quilombolas conheciam o terreno. Usavam táticas de guerrilha e tinham uma motivação que os soldados portugueses jamais entenderiam: lutar pela própria liberdade. Cada vitória de Palmares atraía mais fugitivos. Cada derrota portuguesa tornava o quilombo ainda mais temido. Palmares resistiu por décadas, algo inédito na história da escravidão no Brasil. Desde o início, Palmares foi atacado. Tropas coloniais, bandeirantes e capitães do mato foram enviados para destruir os mocambos. Muitos ataques falharam. Os quilombolas conheciam o terreno, usavam táticas de guerrilha e tinham uma motivação que os soldados portugueses jamais entenderiam: lutar pela própria liberdade. Cada vitória de Palmares atraía mais fugitivos. Cada derrota portuguesa tornava o quilombo ainda mais temido. Palmares resistiu por décadas, algo inédito na história da escravidão no Brasil. Zumbi, sobrinho de Ganga Zumba, rejeitou o acordo. Para ele, aceitar aquela proposta significava legitimar a escravidão. A liberdade não podia ser negociada. Zumbi assume a liderança após a morte de Ganga Zumba e transforma Palmares em um símbolo de resistência absoluta. Sob Zumbi, Palmares se militariza ainda mais. As defesas são reforçadas. As estratégias se tornam mais agressivas. Portugal responde com força total. Em 1694, uma grande expedição liderada pelo bandeirante Domingos Jorge Velho é enviada para destruir Palmares de uma vez por todas. Canhões são usados. Tropas numerosas avançam pela Serra da Barriga. Após meses de combate, o Mocambo do Macaco é destruído. Palmares cai, mas Zumbi consegue escapar. Em 1695, Zumbi é traído e capturado. Ele é morto, decapitado e sua cabeça exposta em praça pública no Recife. Portugal queria provar que Zumbi não era imortal. O que eles não sabiam
é que estavam criando um símbolo eterno. Palmares foi destruído fisicamente, mas nunca apagado da história. Ele provou que a escravidão sempre foi resistida, que africanos não aceitaram passivamente seu destino, que houve luta, organização e sonho de liberdade. Zumbi dos Palmares se tornou símbolo da resistência negra no Brasil. Palmares se tornou símbolo de que outro país era possível. O Quilombo dos Palmares não foi um acidente histórico, foi um projeto político de liberdade. Uma nação negra que desafiou o maior império da época e resistiu por quase um século. Conhecer Palmares é entender que a história do Brasil não é apenas a história dos senhores, mas também a história dos que lutaram contra eles.